E não tem um laboratório também. Pois é, mas teria que ter investimento, né? Então, investimento por agora não. Ou não, né? Não se sabe, né? Se tivesse só mecânica. Teria que ter investimento, Tem que ter investimento em laboratório, tanto para um quanto para outro, né? E docente, né? Não tem? Vamos lá, turma. Então, agora vamos entender as características, as principais, né? Que estão presentes nas placas de identificação dos motores. Então, com esse aprendizado aqui, vocês vão ser capazes de olhar uma placa de identificação como essa aqui. Nós vamos nos basear no motor da WEG, que é o mais comum no nosso meio cotidiano, mas ele, para outros motores de outros fabricantes, o padrão é o mesmo, assim, o padrão de informações. Não é o padrão da placa, assim, é o que cada fabricante faz a sua. Mas algumas informações são padronizadas, daí vocês conseguem entender, tá? Primeira coisa, o modelo do motor. Então, ele segue a NBR 5432, que acompanha a IEC 672, tá? O que significa quando você olha na placa de identificação do motor, o código referente ao modelo? Ele está se referindo por exemplo, deixa eu falar o modelo desse aqui, ó. Esse aqui é o modelo 63, basicamente, falando em linhas gerais, tá? 63. O que é esse 63? É a distância do centro do eixo à base do motor aqui, à base do pé dele. É essa distância aqui, ó, 63. Tá? Então, quando vocês perguntarem para vocês, ou vocês olharem manuais, catálogos, livros, se referindo ao modelo do motor, ao aspecto construtivo, está se referindo, o código está se referindo a essa distância, do centro do eixo à base. Tá? E aí ele pode vir acompanhado da letra S, M e L, que é as distâncias dos pés aqui. Short, medium e large. Né? Motor curto, médio ou longo. Então poderia ser, por exemplo, no caso desse motor, não, mas um motor 112L. Então ele tem 112 aqui milímetros do centro do eixo até a base, e ele é um L, é grande a distância entre os pés aqui. Aí você tem que olhar no catálogo do fabricante, no caso, por exemplo, a WEG, e essa distância aqui é padronizada, mas eu não sei de cor de cabeça, tá? Você olha no catálogo lá, ele diz qual que é a distância que tem do centro dos pés aí. Essa informação é importante na hora da fabricação da máquina. Você tem que saber, vai construir a base do motor, a altura que tem do eixo, para saber o tamanho da polia, a maior polia que você pode colocar, por exemplo, né? Enfim, então, por exemplo, aqui um motor 90S. Então ele tem 90 de altura aqui, e ele é do tipo S, short, essa distância aqui é curta. Tá? Então, ele está se referindo ao modelo da carcaça, né? Tá? Vamos colocar o celular no silencioso aí, turma. E a maioria das carcaças que nós temos observado no dia a dia são de ferro fundido. Muitos fabricantes fazem carcaça de alumínio, daí fica mais leve. Mas ele é pior para dissipar o calor, o alumínio. Tá? Então, vantagens e desvantagens aí do ferro fundido e do alumínio. Então, o ferro fundido é melhor no sentido da dissipação do calor e melhora o rendimento do motor. E o alumínio você tem um motor com uma carcaça mais leve. Tá? Além disso, nós temos os modelos, basicamente, IEC, que é esse motor aletado aqui, e o motor do padrão NEMA, que é esse motor aberto, né? Ele tem aberto aqui, a maioria deles, e ele é esse formato arredondado. Tá? Então aqui são dois motores trifásicos, o pessoal acha que esse aqui é motor monofásico. Não necessariamente. Nós temos motores trifásicos desse tipo, com essa carcaça, e temos motores monofásicos com essa carcaça aqui.
como nós fizemos ali no ano passado, ali, medições de corrente, era um motor monofásico com esse tipo de carcaça aqui. Então, o padrão IEC, o padrão europeu, e a NEMA, que é o padrão norte-americano. Tá? Então, na plaqueta de identificação, nós temos aqui, ó, motor de corrente alternada, nesse exemplo da WEG, tá? Então, cada fabricante pega um motor da SW, um motor da Siemens, um motor da ABB, as identificações aqui vão ser parecidas com essa. Então, eu friso para vocês entenderem bem essa, porque quando vocês pegarem outros motores, vocês conseguirem interpretar também. Então, aqui, ó, aquele símbolo do alternado, então você sabe que é um motor alternado. 3 alternado, o que é? Trifásico. 132S, então ele tem 132 do centro do eixo até a base de distância, do tipo short, dos pés dele curto, tá? Então fica identificado aqui, ó. Daqui a WEG ainda colocou motor de indução tipo gaiola, etc. E tal, né? Frequência nominal. A frequência fica apontada aqui. Então normalmente, para facilitar o entendimento, coloca-se a grandeza, coloca-se o símbolo da unidade de medida. Então ele escreve, em vez de escrever F, da grandeza, da frequência, ele escreve Hertz, como símbolo da unidade de medida. Então, 60 Hz. Então aqui você tem que olhar se motores, você pode pegar aí motores de 50 Hz, né? Tá? É comum, aqui na nossa região, inclusive. E aí vai ter a diferença de tensão aqui, tá? Mas aqui, ó, frequência 60 Hz. Está identificado na placa aí. Categorias de conjugado. A grande maioria dos motores que nós temos no dia a dia aí, ele é do tipo categoria N, tá? A categoria N, ele desenvolve essa curva de conjugado aqui, ó, debaixo. Daí a categoria H e a categoria D. O que é isso? Isso tem a ver mais ou menos com a pergunta que o Marcos fez no início. Esse gráfico aqui, ó, representa o conjugado que o motor vai ter conforme a velocidade, aqui é o percentual da velocidade que ele está desenvolvendo naquele momento. Então vejamos o motor com 0% de velocidade. Isso significa o quê? Parado, motor parado, antes de ligar ele. Então com 0% de velocidade, o gráfico parte da velocidade, parte daqui. Então quando a gente aplicar tensão elétrica no motor, que ele começar a rodar, então o instante inicial ele está com 0 de velocidade. Está aqui. Qual que é o conjugado que ele vai desenvolver? Ele vai desenvolver o categoria N no instante da partida, aproximadamente, aqui não está bem certinho, né? 150% do conjugado nominal do motor. Ou seja, conjugado nominal, todo mundo entende o que é quando eu falo nominal? Alguém não entende, melhor dizendo, o que é nominal? Essa palavra nominal? Nominal é a característica de funcionamento de algum equipamento dentro das especificações de projeto. Então, o conjugado nominal é aquele conjugado que o motor vai desenvolver durante o funcionamento dele para aquilo que ele foi especificado, que o fabricante fez para ele trabalhar. Se eu pegar um chuveiro, qual que é a corrente elétrica nominal do chuveiro? É aquela corrente especificada de fábrica para ele trabalhar em tensão nominal, 220 volts, vai ter aquela corrente nominal. Então, o conjugado nominal é o conjugado que o motor foi feito para produzir em regime contínuo, funcionando sempre. Então, veja que no momento da partida, ele desenvolve um alto conjugado. Então, ele consegue desempenhar 150% do conjugado no instante da partida. E aí, conforme ele vai ganhando velocidade, ó, o conjugado cai um pouco. E aqui, ó, em aproximadamente 40% da velocidade, então vamos fazer o motor partindo em câmera lenta aqui. Quando ele atinge mais ou menos 40% da velocidade, o conjugado dele, que ele consegue desempenhar, começa a subir de novo.
E ele atinge um conjugado máximo de partida quando ele estiver aqui aproximadamente em 75% da velocidade. Então, esse é o conjugado de partida, ou a curva característica de conjugado do motor categoria N. E aí, conforme o motor vai se aproximando de 100%, o conjugado vai o quê? Ó o conjugado aqui em 100%. Ó. Qual que é o conjugado dele em 100%? Zero. Então, se ele está em 100% da velocidade, o conjugado dele é zero. Então, por isso que para ele ter um pouquinho de conjugado, ele está sempre um pouquinho, a gente vai ver depois, ele vai estar sempre um pouco abaixo da velocidade de 100%. Tá? Então, por isso que ele vai solicitar mais corrente da rede elétrica quando você pesar o eixo dele. Porque se ele está aqui numa velocidade alta que cai para 75%, ele vai desenvolver mais conjugado. Como é que ele desenvolve mais conjugado? Solicitando mais corrente da rede. E aí ele vence, se o conjugado não for muito alto, ele vence. Né? Então, está cortando a grama lá, o motor dá aquela apanhada, venceu, continua. Então, ele é um motor que se autorregula. Claro que não é infinito, né? Mas ele desenvolve isso aqui. O categoria H, ele tem uma curva de conjugado mais alta. Ó. E aí o rotor dele é um pouco diferente. Para ter essa curva mais alta. E o categoria D mais alta ainda na partida. Ó. Só que daí ela só cai. Né? Então, quando reduz muita a velocidade, então pesou muito, o motor está tocando uma carga lá e pesou muito. Que ele perdeu muita velocidade, a categoria D, olha, ele chega a 250% do nominal. Né? O nominal é 100% aqui, né? O nominal é aqui, ó. Tá? Então, essas são as curvas, as categorias de conjugado do motor. Onde é que está expresso isso na placa? Aqui, ó, categoria N. Esse motor aqui do exemplo é um motor categoria N, que é o mais comum, que é esse aqui, ó. É o motor mais comum que nós temos no dia a dia aí, tá? Mas dependendo da aplicação, você vai precisar usar um categoria H, um categoria D, né? Eu tenho que partir, a indústria cerâmica, por exemplo, vou falar assim, os moinhos, né? Para bater a argila lá, eles têm que partir carregado. É como se fosse uma betoneira gigante lá, cheia de argila. Então, o motor tem que ter um conjugado de partida gigantesco para sair com aquele negócio pesado. Então, imagine assim, um exemplo aqui, uma máquina betoneira ali, você enche tudo ela, daí você vai partir. O que os pedreiros fazem? Né? Liga a betoneira vazia e vai jogando, mas o motor já tá rodando ali, beleza. Agora, experimente encher tudo e partir. Né? Então, você tem que ter um conjugado muito alto de partida. E o motor, eventualmente, não vai conseguir vencer isso aí. Né? Tá? Então, esse aqui, categoria N. Aqui uma informação importante para complementar aquela informação que nós demos no início da aula. Um CV significa cavalo-vapor. Então, um CV tem 736 watts. Tá? Pode marcar. Um HP é horsepower. Ele tem 746 watts. Tá? Então, um CV não é bem igual a um HP. Tá? Então, na física, quando você quer fazer cálculos muito preciosos, e na verdade ele tem até uns quebradinhos aqui, né? Não seria 736 e 46 redondo assim, tá? Mas na prática eu quero dizer assim, ó, no dia a dia comum ali do José, do Marcos, do pessoal que trabalha aí no dia a dia do técnico, da engenharia, da aplicação dos motores, tá? Vocês podem fazer isso aqui, ó. Um CV é igual a 1 HP, que é igual a 750 watts. Na prática, vocês podem fazer isso. Vamos para simplificar. A realidade mesmo é isso aqui. Mas na prática, a gente vai dizer que um CV é igual a 1 HP e que é igual a 750 watts. Fica mais fácil. E não faz tanta diferença assim.
15 watts, aí 5 watts, né? 746 para 750 dá 4 watts. Então, na prática não faz diferença, tá? Então, vocês podem assumir isso para fazer, eventualmente, algum cálculo, alguma transformação. Tá, o motor lá de 50 CV, quantos quilowatts ou quantos watts que é, né? Então, no caso da VEG aqui, ó, ele especifica a potência fora do parêntese em kilowatt e dentro do parêntese HP e CV. Então, esse motor, 7,5 kW ou 10 HPs, ou 10 CVs de potência, tá? Então, o kilowatt o watt é o sistema internacional, né? Então, mas o CV é muito utilizado no Brasil e o HP é muito utilizado nos Estados Unidos, né? Utiliza muito o HP, o horsepower. Então, mas a gente arredonda aqui, ó, 7,5 kW é igual a 10 CVs, 10 HPs, tá? Então, usar essa regra prática aí. Beleza? Então, por isso que no início da aula ali a gente usou 736 para fazer o cálculo ali, 1/3 de kilowatt de CV, né? Tá? Muito bem. E assim, eu estou passando aqui, falando desses conceitos, e tiverem dúvidas, né? Levante a mão aí, não deixem passar, né? Velocidade, rotação e polaridade do motor. A equação, essa equaçãozinha aqui, ela é bem importante para o dia a dia de vocês também, tá? Como é que eu calculo a velocidade de um motor? Qual que é a rotação dele? O cálculo básico. Eu pego 120 e multiplico pela frequência, então, no nosso caso aqui, 120 vezes 60. No Paraguai, 120 vezes 50, então tem que saber o valor da frequência da rede. Dividido pelo número de polos. Então vejam aqui, ó. Nós vamos, porque os motores, às vezes, eles vêm identificados, as placas, a polaridade do motor e a velocidade, ou a velocidade em RPMs. Então, às vezes, você precisa fazer algum cálculo ali para identificar se o motor é 2, 4, 6 polos. Naquele exercício no início da aula, a gente chegou à conclusão, tinha dado 1170 RPMs o motor, era um motor de 6 polos. Por quê? Então, todo mundo aí com a sua calculadora, peguem aí, ou no celular mesmo, né? A calculadora qualquer. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 120 vezes frequência, vezes 60. 120 vezes 60. Dividido, então esse é o resultado, dividido pelo número de polos. Aquele motor que nós calculamos, a gente disse é um motor de 6 polos. Então pega e divide por 6. 1.200. Olhem aqui, ó. O motor de 6 polos, em 60 Hz, ele daria 1.200 RPM. Isso aqui, ó, atenção, isso aqui é informação muito importante. É a velocidade síncrona. Se o rotor, lembrando aquela animação que nós mostramos ali do campo magnético rodando, se o rotor rodasse igual àquele campo magnético, ele rodaria 1.200 RPM. Aquele campo magnético rotativo que a gente viu na animação antes do intervalo, ele está rodando, ou seja, o campo magnético do estator aqui, ó, ele está rodando a 1.200 rotações por minuto. No caso de um motor de 6 polos. Tá? Então, essa é a velocidade síncrona. Só que o rotor, ele não consegue acompanhar a velocidade do estator. Ele tem uma perda de rotação, não perda de rendimento, é perda de rotação. Então, essa perda de rotação, a gente vai chamar depois de escorregamento, a velocidade real do motor vai ser um pouco abaixo de 1.200 RPM. Vai ser acima de 900, porque 8 polos vai dar 900 RPM em 60 Hz, né? 60 Hz.
Então, aquele cálculo que nós fizemos ali, o motor dava 1.170. Então, ele passou de 900 RPMs e não atingiu 1.200. Então, ele é um motor de 6 polos. Ele não atingiu 1.200. Nunca vai passar 1.200. E o motor de indução trifásico nunca vai chegar à velocidade do estator. Ele vai ser sempre um pouco menos. Então, olhem aqui, ó. Se você fizer o cálculo 120 vezes 60, que dá 7.200, né? Isso. Dividir por 2, se o motor for 2 polos, ele vai ter dar 3.600 RPM. Por 4, 1.800. 6 polos, 1.200. 8, 900. 10 polos, 720 RPM. 12 polos, 600 RPM. Tá? Em 60 Hz. Né? Em 50 são esses valores aqui. Então, essa diferença a gente chama de escorregamento. Essa diferença de velocidade. Que o motor não consegue atingir a velocidade síncrona. Tá? É um percentual de perda de rotação. Tá? É a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade assíncrona. Então, atenção. Esse motor aqui é chamado de motor assíncrono. Assíncrono. Fora de sincronia. Porque o rotor não roda na velocidade do estator. Ele tem uma perda de velocidade. Então, essa equação é um cálculo de porcentagem, tá? É só um cálculo de porcentagem, porque a velocidade é síncrona é essa aqui e a velocidade assíncrona vai ser um pouco menor. Então, olhando o gráfico de conjugado do motor de novo, vamos pegar o conjugado do motor tipo N. Olha aqui, ó, o instante da partida, o conjugado mínimo de partida, o conjugado máximo de partida, e aqui, ó, em 100%, aqui está o conjugado nominal dele, ó. Conjugado nominal. Lembram que esse aqui é o gráfico de rotação? Então, em 100%, olha aqui, ó, 100% do conjugado, em 100% do conjugado, olha onde é que dá a rotação aqui, ó. Não dá 100% da rotação. 100% do conjugado está aqui. E a rotação vai estar onde? Vai estar aqui, ó. Não vai estar 100% da rotação. Então, o motor, ele nunca vai atingir aqueles, no caso do motor de 6 polos, que nós falamos antes, nunca vai atingir os 1.200 RPM. Porque em 1.200 RPM, o torque dele é 0. Tá? Então, olhem aqui, ó. Essa diferença aqui, ó, entre a velocidade nominal do motor e a velocidade síncrona, a gente chama de escorregamento. É o escorregamento do motor. Então, ele nunca vai estar nessa velocidade da tabela aqui. Ele vai estar sempre um pouquinho abaixo. Tá? Eu já tinha representado aqui. Ó. Até esqueci. Ó. Tá? E outra informação importante, já nesse gráfico aqui, ó, esse instante inicial aqui, do momento de partida do motor, é o que a gente chama de conjugado de rotor bloqueado. Porque é o mesmo conjugado que o motor vai fazer se eu bloquear, deixar ele em 0 RPMs. Ele vai desempenhar esse conjugado. Então, o conjugado de partida do motor também é chamado, vocês vão encontrar no catálogo da VEG, por exemplo, como especificando lá, qual que é o conjugado de rotor bloqueado do motor. É tantos Newton-metro ou quilograma-força-metro. Né? Então, o escorregamento é isso. Então, esse motor aqui, ó, olha aqui, ó, RPMs, 1.760 RPMs. Como é que eu sei quantos polos é esse motor? Vamos fazer a conta. Então, pega aí, 120 vezes 60.
Será que esse motor é 2 polos? 120 vezes 60 dividido por 2. Quantos RPM dá? 3.600. Tá longe, né? O motor é 1.760. Então, vamos fazer dividido por 4 polos. Isso aí. Então, 120 vezes 60 dividido por 4. 1.800. Opa! Tá próximo de 1.800. E se dividir por 6, dá quanto? 1.200. Então, ele não é 6 polos, esse motor. Porque ele passou de 1.200. Ele não é 2 polos, esse motor. Porque ele não passou dos 1.800. Então, quantos polos é esse motor? 4 polos. Então, é um motor de 4 polos porque ele atingiria no máximo 1.800. Ele não passou de 1.800, já passou de 1.200. Então, ele não é 6, ele é 4, porque ele está bem longe ainda dos 3.600 lá. Se fosse 3.520 RPM, opa, é motor de 2 polos. Já passou 1.800 e está próximo lá. Tá? Então, vai ficar mais simplificado o cálculo. Você faz isso, 120 vezes 60 em 60 Hz. Né? Tá lá no Paraguai, tem que levar em conta 50 daí. Tá? Então tá ali, ó, 1.760 RPMs, rotações por minuto. Então, se fosse o motor do nosso exercício ali, ele estaria aqui, 1.100 e alguma coisa, né? Abaixo de 1.180, 1.160, abaixo de 1.200, sendo um motor de 6 polos. Mas usava, tipo, de 4 ou outras vezes? De 4 polos é o que a gente vê mais na prática, porque ele fica um intermediário ali, daí com equipamentos eletrônicos, você consegue reduzir para velocidades equivalentes a de 6 polos daí, né? Diminuir a frequência ali e tal, né? Mas depende da aplicação que você precisa, né? Se você precisa um alto torque, lembre, né? Alto conjugado, se diminui a velocidade. Se você quer aumentar a velocidade, você perde conjugado. Então, depende muito do projeto mecânico lá. Mas o que a gente vê muito é o de 4 polos. Também, mas o que a gente vê mais é o de 4, né? 4 polos, daí o de 2 polos e de 6 de vez em quando, o de 8 polos, assim, muito, muito raramente. Né? É bem difícil. Fator de serviço. Tudo é importante que nós estamos estudando aqui, mas isso aqui é muito importante para os técnicos de plantão aí que serão vocês. O que é fator de serviço ou FS? Ele indica uma sobrecarga que eu posso aplicar no motor. Então, do ponto de vista elétrico, quando é que eu olho, quando é que eu sei que o motor está em sobrecarga? Como é que eu identifico? Aquecimento, corrente alta. Corrente alta ou corrente acima da quê? Da nominal. A corrente elétrica acima da nominal. Se a corrente elétrica está acima da nominal, o motor está em sobrecarga. Né? Daí vai aquecer. Então, o fator de serviço indica que o motor aceita, sem sofrer danos, atenção, uma sobrecarga. Tá? Então, é uma capacidade de sobrecarga que o motor pode receber continuamente, sem que isso afete o desempenho do motor. Então, o motor de 10 amperes lá, ele pode passar 11 ou 12 amperes e o motor não danificar? Sim. Tá? Sim. Em tese, sim. O motor pode continuar trabalhando sempre, por exemplo, nesses 11 amperes, 1 ampere, 10%, né, acima da corrente nominal, sem que ele sofra danos? Sim, pode. Acontece que pode, mas não deve. Por quê? Isso é uma margem de segurança para momentos eventuais do motor. Para que ele tenha folga quando entrou uma matéria-prima, vamos supor, na indústria madeireira, entrou uma madeira atravessada lá, ele tem essa margem interna do próprio motor de superar. Caiu muito plástico,
no triturador lá, né, no moinho, enfim, no papel, na hora de fazer a reciclagem do papel. Então, atenção, o fator de serviço não deve ser usado em projeto. Então, você vai dimensionar o motor, você não deve contar com o fator de serviço. Você tem que usar somente os valores nominais. Então, o meu projeto anterior deu 245 watts. Será que esse motor não poderia desempenhar 250 watts? Trabalhar dentro do fator de serviço? Assim, teoricamente pode, mas na prática a gente não deve usar o fator de serviço. A gente deve deixar sempre com uma carta na manga pro motor. A gente não considera isso aí, tá? Então, o fator de serviço, ele vai se dar em cima, é um percentual acima da corrente ou da potência nominal do motor. Então, veja aqui que uma série de motores aqui que eu tirei do catálogo, eles têm aqui, ó, 1,15 de fator de serviço. Ou seja, 15% a mais de margem aí. Tem uns que tem 10, tem uns que tem 0,5, né? Mas tem uns que não tem nada, que são os motores sem ventilador, que nós falamos na aula passada, eu acho, né? Tem motor que não tem ventilador, geralmente eles não têm fator de serviço, é 1, ou seja, é aquilo ali. E é... Não tem, é. Então, 1,15 significa que ele tem 15% de margem aí acima da nominal, tá? Beleza? Então, esse motor do exemplo aqui, ó, ele tem fator de serviço 1,15 ou 1,15. 15% a mais, né? O 1 é 100% e o 15, então, o 0,15, 15% a mais aí. Certo? Classe de isolamento. São bastante informações, tá, gente? Então, anotem aí na medida que vocês quiserem ou puderem, porque são muitas coisas. Classe de isolamento, basicamente, vai fazer referência à temperatura que o motor pode suportar. Então, em geral, os motores aí são classe BF e H. São 130 graus, 155 graus e 180 graus no ponto mais quente do motor. Onde é que é o ponto mais quente do motor? Lá dentro da ranhura. Então, aqui dentro da ranhura, então aqui está em corte, né? Ele pegou esse motor e cortou ele aqui e está mostrando as aletas, a parte externa, as chapas de aço ali e aquela ranhura interna ali, onde estão assentados os fios de cobre aqui. Então, lá dentro da ranhura é o ponto mais quente que esse motor vai ter. É aqui no centro, aqui, ó. Vai passar corrente elétrica aqui e vai aquecer. Então, essa temperatura, esse calor, vai ser... Veja que a temperatura aqui, conforme ela se dissipa pela carcaça, ela vai diminuindo. Até chegar aqui a temperatura externa do motor. Então, os motores categoria H, eles aceitam que aqui atinja uma temperatura de 180 graus lá dentro. Então, os isolantes são diferentes para suportar essa temperatura. O que garante a vida útil do motor? Ele não sofrer excesso de temperatura. Se o motor nunca tiver sobre temperatura, e daí quando ele vai aquecer muito, quando eu estiver trabalhando acima do fator de serviço, quando eu estiver trabalhando sem refrigerar adequadamente, quando eu estiver trabalhando num local fechado, sem circulação de ar, ou forçando ele demais. Ele vai superaquecer. Mas se esse motor nunca superaquecer, atenção, ele nunca vai queimar. Nunca, gente. Nunca vai. Claro que se der um excesso de tensão, vai dar a fuga de corrente e vai causar um sobreaquecimento localizado e vai queimar. Então, toda queima é excesso de temperatura, provocado por excesso de corrente.
Então, se o motor ficar trabalhando dentro dos padrões de temperatura que ele foi projetado, ele não queima, gente. Não tem. Para queimar um motor, se ele não tiver dano, né, não foi raspado aqui, tem que levar isso em conta, né? Assim, ó, é a falência da manutenção elétrica e mecânica, é a queima de motor. É um sistema falido. Porque o motor, ele é feito para nunca queimar. Ele vai trabalhar 10, 20, 30, 40 anos, como eu já vi motores trabalhando aí. Motor aberto ainda, daqueles carcaça NEMA, e tranquilamente. Porque o problema é o aquecimento. Não pode aquecer. Aqueceu além do que o material suporta, ele perde capacidade de isolação, o verniz também, e aí em algum momento ele vai dar uma fuga. Tá? Então, se você tem que instalar lá um motor numa estufa de secagem, você vai instalar um motor categoria H, porque lá o ambiente externo é muito quente. Então, como é que essa temperatura interna vai fazer para sair externamente? Se externamente já está aquecido. Então, você coloca um motor que suporte maior temperatura. Tá? Então, onde é que está identificada a classe de isolamento, de isolação desse motor? Ou de isolamento, melhor dizendo. Aqui, ó, categoria B. Ele tem um delta T, um delta de temperatura aqui, do tipo B. Então, no tipo B, como nós vimos aqui, ele é 130 graus. Então, 130 graus é esse ponto mais quente. Então, os motores padrão, eles vêm em categoria B. Depois tem a categoria F e as categorias H. Tá? Então, esse nosso ali é um categoria B. Tá? Beleza? Muito bem. E P por IM. Como o nome sugere, ó, corrente de partida dividido por corrente nominal. E P por IM. Tá? Então, é a relação da partida com a nominal. A corrente em pleno funcionamento com a corrente de partida. Então, vocês podem imaginar que, se no momento da partida o conjugado do motor ele chega a atingir quase 200% do nominal, como a gente viu, né? Aqui, vamos pegar a categoria H aqui, né? Corrente nominal, isso. Então, ele faz essa curva aqui, ó, ele chega aqui a 175, 180, quase 200%, né, da nominal, o conjugado de partida. Então, é fácil a gente associar. Se o conjugado de partida é alto, como é que tem esse conjugado de partida alto? Porque, como é? Quem que fornece o conjugado de partida para o motor? O conjugado do motor, quem que dá? Quem que dá o conjugado para o motor? Quem que fornece essa força que o motor tem ali? Depois, o que a corrente faz? Campo magnético. Então, se o conjugado é alto, o campo magnético é? Como é que o campo magnético vai ser alto? Como é que eu aumento a intensidade de um campo magnético? Aumentando o quê? A corrente. Então, se o conjugado é alto, é porque a corrente é alto, visto que a tensão não mudou. Então, no momento da partida, a corrente elétrica desses motores aqui é bem alta. Esse é o inconveniente do motor de indução. É a da rede, né? Claro que, conforme você liga o motor, como ele é uma carga muito pesada, pode dar uma queda. Mas vamos desconsiderar isso por enquanto. Então, a tensão ali, no nosso caso, trifásica, 380. Então, ela está estável ali. Então, o rotor bloqueado, conjugado alto. Como é que ele vai ter conjugado alto? Vai ter um campo magnético pesado ali. Mas como? Por causa de quê? Por causa da corrente. A corrente que fornece esse campo magnético é muito grande. Então, durante toda a partida do motor aqui, imaginando aqui, ó, por exemplo, ó, nós vamos ter
correntes muito elevadas no instante da partida. Depois, não. Depois, velocidade nominal, 1760 RPM, corrente nominal, tudo nominal. Mas na partida vai ser corrente bem alta. Então, em geral, a corrente de partida é entre 6 e 8 vezes o valor da corrente nominal. Então, é bem alta a corrente de partida. Então, quantas vezes a corrente de partida é maior que a corrente nominal? É isso aqui, ó, que indica o IP por IN. No caso do nosso motor aqui em análise, o IP por IN dele aqui, ó, está indicado aqui, ó, é 7,8. 7,8 é o IP por IN. Está aqui, ó, 7,8. Então, significa dizer assim, ó, que a corrente de partida desse motor é 7,8 vezes maior do que a corrente nominal. Na partida, para fazer isso aqui, para fazer a curva dele. Aí depende de cada motor, né? Então aí está se baseando principalmente no categoria N, né? Então vamos pegar ele como exemplo aí. Então, para fazer todo esse desenvolvimento de conjugada de partida aqui, a corrente vai ser bem alta no instante da partida. No caso desse motor, bem alta quanto? 7,8 vezes a corrente nominal. Depende da carga que você tem acoplada, né? Se é uma carga de alta inércia, ele tem que ver o conjugado. Vamos pensar no sarilho do poço lá. O conjugado do sarilho, que nós calculamos lá em 2, o conjugado resistente, 2 Nm. Então, o conjugado resistente não pode ser mais alto que o conjugado mínimo aqui do motor. Não trava. Então, se 2 Nm for aqui, ó, então olha o quanto de conjugado tem de sobra para o motor, né? Professor, se o conjugado do motor for baixo, por exemplo, se eu for da betoneira ali, se enche a betoneira ali de material, o motor tem o conjugado mais baixo, se ligado, danifica o motor ou ele só não vai? Ele está travado aqui, ó, ele vai ficar aqui, né? 0 velocidade, certo? Qual que é o conjugado? A gente não sabe o número, mas vamos pegar aqui, ó, em percentual. Aqui é o conjugado nominal, né? 100% é o nominal. Então, o motor nominalmente vai ter esse conjugado aqui. Só que o motor teu está com o rotor bloqueado lá, certo? Travou. Está cheio de material. Não... Qual que é o conjugado que ele vai estar desenvolvendo naquele momento? 150%. 150% significa que a tua corrente está alta, né? Certo? Se a corrente está alta, o que acontece com o motor? Vai o quê? Vai o quê? Não, antes de queimar. Aquecer. Mas é que vocês estão falando muito baixinho. Falem alto. Vai aquecer. E se ele aquecer e continuar aquecendo, vai queimar. Vai derreter. Então, se você deixar o motor bloqueado lá, vai queimar. Ele aqueceu e desarmou o disjuntor. Tem uma chave lá qualquer. Mas ele já sofreu um aquecimento, então ele não queimou. Mas já diminuiu a vida útil dele. Em algum momento agora ele vai queimar, porque você já teve um pré-aquecimento. Então você diminuiu a vida útil dele. Né? Agora, não desarmou nada, continua, vai queimar. Vai levantar fumaça. Então, por isso que esteira alguma coisa, se você conseguir rodar com a esteira livre antes de banhar piso, Isso. vai aumentar a vida útil. Porque ele não aquece. Se algum dispositivo lá, o motor está superaquecendo, porque assim, é normal, motor ligado e ele está com alguma temperatura, sentindo calor aqui. Beleza. Nós estamos falando de superaquecimento. É aquela temperatura pelo tato, pela mão, que você não consegue ficar 5 segundos aqui. Você tem que ficar 5 segundos com a mão no motor e não queimar a tua mão.
Mas ele está desarmando não pelo aquecimento do motor. Não. Ele não está queimando por aquecimento do motor. Calma. Deixa eu terminar. Ele não está queimando por aquecimento do motor. Ele desarmando por aquecimento do motor. Ele está desarmando por excesso de corrente. Então tem um dispositivo que monitora a corrente lá e desarma. Embora alguns motores tenham uma espécie de sensor de temperatura. Então se você for lá na Automatic e pedir motor com sensor de temperatura, vamos falar assim por enquanto, que você pode fazer no circuito elétrico, para que além do monitoramento da corrente, você faça um monitoramento da temperatura. Porque assim, o motor pode estar com a corrente baixa e temperatura alta. Quando? Problema de ventilação. O ventilador está sem uma pazinha aqui. Então ele está ali na corrente padrão, só que não está refrigerando. Ou está tudo entupido de sujeira aqui. Está no ambiente quente. Então você pode ter um sensor de temperatura aqui na cabeça da bobina, e sai um fiozinho por aqui, que você coloca no teu circuito que se ultrapassar a temperatura em um dado valor, ele desarma o sistema, o motor desliga. Agora, claro, na empresa de madeira lá, quando você coloca uma madeira que atravessa tranca plana lá, e é isso o caso da betoneira, trancou o motor, vai dar sobrecorrente, o disjuntor, a chave lá desarma para não queimar o motor, para preservar e não deixar, desarmar o mais rapidamente possível, de modo que ele não tenha superaquecimento. Porque o superaquecimento não vai fazer o motor queimar instantaneamente, vai diminuir a vida útil dele. Né? Perdeu esse material de plástico aqui, perdeu capacidade já de isolação porque superaqueceu. Né? Tem um PVC que você deixa no sol lá, daqui a pouco ele está tudo quebradiço, por causa disso. Né? Tá? Então o IP por IN vai indicar essa corrente de partida aí. Deixa eu ver se é o próximo. Tá, vamos fazer só um exemplo aqui, tá? Não é o exemplo do motor, porque eu não quero queimar etapas. Vamos supor que o motor tenha, vamos pegar o exemplo anterior, a corrente nominal do motor seja 10 amperes. Então, em condições nominais, o motor funcionando em condições nominais, com conjugado nominal, velocidade nominal, vai solicitar da rede, você vai com o alicate amperímetro lá, 10 amperes. Qual que é a corrente de partida desse motor? Então, esse motor tem um IP por IN de 7,8. Então, a corrente de partida, IP, vai ser os 10 amperes, que é a corrente nominal, vezes 7,8. Então, a corrente de partida desse motor vai ser 78 amperes. Bem alta. Imaginando uma empresa que inicia sempre todos os equipamentos no mesmo horário. Esse é um problema grave. Vai ser um problema bem grave mesmo. Dependendo da empresa madeireira faz muito isso, né? Porque a empresa madeireira não é um processo contínuo, então ela pode parar sem... Né? Uma papel celulose não pode, né? Não tem como fazer. Mas uma empresa madeireira consegue. Plástico também. Vai, começa a ligar tudo, Então, pense, todos aqueles motores ligando ao mesmo tempo. Beleza? Ótimo. Então, no caso de você vai levar o motor com inversor, ele tem a rampa. Não, daí ele não faz isso. Não, isso aqui é pegando o motor e, entre aspas, acoplando direto na rede. Tá? Partindo ele direto. Se você usar outros métodos de partida, ele não vai fazer isso daí. O inversor, chave de partida suave e outros, daí ele vai suavizar essa corrente de partida também para não sobrecarregar a rede, né? Lembrando que o inversor de frequência é objeto de estudo de vocês na próxima fase, mas ele não é um dispositivo projetado para fazer partida suave.
A rigor, ele é feito para variação de velocidade. O objetivo dele é variar a velocidade. Mas você consegue, na maioria dos casos, por esse sistema de variação de velocidade, fazer ele rodar, avançar na velocidade mais gradativamente. Aí essa corrente não vai ser assim, tá? Mas daí isso é fruto do semestre que vem. Esse gráfico aqui, ele é muito rápido. Para sair de zero, quando você liga um motor até atingir a velocidade nominal dele, frações de segundo, né? Ou, dependendo da carga, alguns segundos. Então é muito rápido esse desempenho da curva aqui. E essa corrente de partida de 78 amperes, que vai ser o máximo, a corrente de partida também vai ser rápida, né? Não vai ser um período muito extenso. Por exemplo, o picador, lá tem o amperinho. Quando você liga aí, você vê. Ele sobe lá, perto de 300 amperes, ele desce e sobe de novo. É que lá é uma partida compensadora, provavelmente, do picador. Que é uma partida para minimizar isso. Esses 300 amperes já está minimizado. Se fosse partida direta, ia passar de 1000, com certeza. Quem não está conseguindo visualizar o que é 300 amperes, pense no chuveiro da tua casa, que é 30, aproximadamente. Agora pense 300, num motor, numa máquina. Né? Tudo bem? Dúvidas? Estão entendendo? Eu estou perguntando isso porque agora nós vamos ver uma outra coisa, para vocês não confundir, que é o grau de proteção, que também é IP. IP por IN não tem, porque é ampere por ampere. Ó, corrente de partida dividido por corrente nominal. O IP por IN não tem dimensão, é porque é ampere dividido por ampere. A por A dá 1, né? Então, o IP por IN é 7,8. Não tem dimensão. É adimensional. Bom, grau de proteção também a gente chama de IP. Nós podemos, para não confundir com corrente de partida, IP, corrente de partida, vamos, onde é que está aqui? Aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos chamar isso aqui de índice de proteção. Mas isso aqui é válido só para nossa aula. Qualquer catálogo, manual, você vai encontrar isso, grau de proteção, tá? Então, eu estou falando índice de proteção aqui, índice não, tem um acento ali. Como para vocês não confundir com corrente de partida. O que é um índice de proteção? Não serve só para motores, tá? Para qualquer equipamento, inclusive os computador que vocês têm em casa. É um índice, representado em números, em 2 números, 2 algarismos. Agora está vindo com 3. IPW, eu tenho que investigar também. Eu já vi isso aí e não fui atrás para saber o que é. Proteção contra efeitos prejudiciais nos elementos. No nosso caso, motor, mas pode ser computador, sensor, o data show ali, né? Celular. E efeitos prejudiciais da penetração de água e sólido dentro do equipamento. É formadas pelas letras IP. Então, como se fosse índice de proteção. Então, IP mais 2 números atrás do IP. E tem agora o IPW. Eu vou investigar o que é, tá, gente? Então, o primeiro algarismo indica a proteção contra a poeira. E o segundo algarismo é a proteção contra a água. Então, aqui nós podemos ter os valores referentes ao primeiro algarismo, de 0 até 6.
Então, 0 é sem proteção contra poeira. Corpos estranhos com dimensão acima de 50 milímetros. 2, acima de 12 milímetros. 6, totalmente protegido contra poeira. 5, proteção contra acúmulo de poeiras prejudiciais, nesse caso, ao motor. 4, corpos estranhos de dimensão de 1 milímetro. Tá? Muito bem. E o segundo algarismo, que é a proteção contra a água, que vai do 0 sem proteção e até o 8, que eu posso imergir ou submergir o equipamento permanentemente, que ele vai ficar protegido, não vai entrar água. Então vamos ao exemplo do motor. O motor é o IP55. IP55. O que é I55? IP55. 5. O primeiro número, 5. Proteção contra a poeira. O motor é protegido com relação ao acúmulo de poeira. Então pode acumular poeira que não vai entrar para dentro. Ele é protegido contra o acúmulo de poeira. 5. E o segundo 5 é a água. Protegido contra jatos d'água em todas as direções. Não vai entrar água. Jato d'água é jato momentâneo, né? Não é ficar jogando a água à torta e direita ali. É jatos momentâneos em qualquer direção. Então é IP55. Não pode lavar. Então, contra a chuva. Então, esse motor, se ficar no tempo, não é recomendado, é recomendável que você faça uma cobertura, mas se ele ficar exposto, ele não entra água no interior do motor. Tá? Desde que você instale ele corretamente. Porque se você instalar ele com a tampa assim, ou assim, né, aqui, ó, com os cabos entrando por aqui, você não fizer a vedação aqui, aí é outra história, né? Tá? Nós estamos falando do motor em condições normais aí. Então, nós podemos ter IP, como aqueles motores NEMA, IP44. Aqueles motores redondos que nós temos nas bombas hidráulicas lá do laboratório. IP44. O que é 44? Ó, ele é protegido contra corpos sólidos acima de 1 milímetro. Menor que 1 milímetro vai entrar. E água, respingo d'água. Claro, ele é um motor aberto, ele é tudo aberto. A ventilação é interna. Então ele é aberto para ventilar, vai entrar pó, vai entrar água. Né? Tá? Se for 21, ó, corpos estranhos acima de 12 milímetros só. Se tiver um objeto de 1 centímetro, 10 milímetros, vai entrar. 21, pingos d'água na vertical só. Só na vertical ele é protegido. Motores IP21. Né? Tá? E aí isso vale para qualquer equipamento, como foi falado aí, vem com esse grau de proteção aqui indicado, né? Até celular. Né? Então esse motor é um IP55. Esse que está aqui é IPW55. Tá? Se você tirar esse retentor aqui, porque ele o V-ring aqui, né? Tirar fora, perdeu o IP55. Ele vira um 45, talvez, sei lá. Entende? Porque esse aqui está protegendo contra pó. Tá? Vou tirar fora isso aqui porque tá só atrapalhando, não tinha. Beleza, ele vai funcionar normalmente, né? Mas perde. Tensões e correntes nominais. Nós vamos encontrar aqui, ó, especificado em volts e amperes. Né? Então, esse motor aqui, no caso, ele é 4 tensões, só que a última tensão ele não especifica. Mais para frente eu vou explicar por quê. Tá? 220, 380, 440 volts, conforme eu fizer a ligação do motor aqui. E as respectivas correntes, aí sim, ó, a corrente nominal. Então, em 220 volts, ele vai solicitar de corrente 26,4 amperes. Em 380,
15,3. 440, 13,2 amperes. Tá? Então, as correntes nominais. Então, aqui, ó, você tendo o IP por IN de 7,8, você vai querer saber qual que é a corrente de partida do motor. Aí pergunta, em qual tensão você vai ligar o motor? Se você for ligar em 220, você vai ter que pegar 26,4, façam aí, pra vocês acordarem um pouco. 26,4 vezes 7,8. 206 amperes de partida em 220. Né? Aí, se for 380, você vai pegar 15,3 vezes 7,8. E se for 440, 13,2 vezes 7,8. Para saber, né, a corrente de partida, porque o IP por IN dele é 7,8. Ou 7,8 aí. Tá? Então, as correntes, vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês têm que olhar aqui a corrente casada com a tensão. Né? Mudou a tensão, vai mudar o valor de corrente solicitada pelo motor. Beleza? O fator de serviço. Então, essa corrente em 380, que é 15,3, você tem mais 15% de margem aí. Né? Mas isso é uma coisa que não deve ser aplicada no projeto. Né? Deve deixar para o motor usar, mas é em cima dessa corrente aqui. Tipo, lá quando a gente vai ligar, a gente controla a válvula, né? A gente deixa ela totalmente aberta. Da BRK, você está falando? A gente vai regular a válvula, a gente vê para ver o fator que ela pode ficar. Você diminui a vazão lá. A vazão tem que ser na válvula. Até o motor atingir a corrente nominal. Vocês deixam no fator de serviço, não? Não, né? Não deixa. Deixa na nominal, né? Às vezes, quando tipo, a cidade está meio sem água, ali, os caras tem que abrir. Daí fica trabalhando no fator de serviço daí. Às vezes não dá para imprevisto. Tem que tipo, ver todos os motores no fator. Vai encher os reservatórios do carro. Daí depois que enche, o fator de serviço ele serve para isso, né? Para dar essa margem aí, mas a gente não deve trabalhar continuamente, né? Vou projetar a minha rede de água com o motor para ele trabalhar sempre no fator de serviço. Daí quando você precisar, e daí queima o motor. Ainda mais, não sei, fica enclausurada a bomba lá, né? Não? É aberto? Não, mas é um prédio, né? Sim, não fica enclausurada a bomba. Não é essas bombas que tem na rua aqui, né? Não. Tá. Quando vai ter casinha na rua, tem que ar-condicionado. Muito bem. Tudo bem? Tá, mas ali, teoricamente, se você aumentar a tensão, vai aumentar a corrente, não é? Porque você aumenta a tensão. Eu esperava essa pergunta. Até que enfim alguém perguntou. Por que aumentou a tensão e não aumentou a corrente? A gente estuda que se aumenta a tensão, aumenta a corrente. Então, o motor tem uma resistência. Vocês lembram? Medir a resistência do motor. Né? Tem uma resistência. Por que eu vou aumentar a tensão para 440? E a lei de Ohm é igual a R vezes I. Se aumenta a tensão, a corrente tinha que aumentar. Só que daí se você... Quantos quilowatts é esse motor? 7,5. E elétrica, o que é potência? U vezes I. O motor, você não pode ligar o motor 7,5 kW. Vou ligar aqui 10 kW. Ele tem que ser sempre 7,5. Então, para você manter sempre 7,5 kW, mudando a tensão, então aumentei a tensão. U vezes I. Aumentei o U. O que tem que acontecer com o I? Diminuir para o P ficar estável. Como é que você diminui o I de um circuito qualquer? Mudando a resistência. Para mudar a corrente, eu tenho que aumentar a resistência, né? Como é que eu mudo a resistência do motor? Mudando a ligação.
Então eu mudo a ligação do motor, mudo as conexões aqui, para que a resistência... Então não vamos falar em resistência, a impedância, porque a impedância do motor aumente e a corrente caia. Então eu posso subir a tensão e a corrente vai cair. E a potência vai ficar igual. Eu não posso ter 7,5 e depois... Tanto que se você ligar errado, fizer uma ligação errada, né, e aplicar a tensão errada, vai ter uma supercorrente. Então o motor, entre aspas, vai dissipar uma superpotência, vai ter um superaquecimento, vai queimar. Então essa pergunta é a melhor pergunta é a pergunta do século, essa aí, né? Parabéns, José, é verdade. Porque assim, ó, como é que a gente estava estudando até ontem? Aumenta a tensão, lei de Ohm, aumenta a tensão, tem que aumentar a corrente. Mas é verdade isso sim, só que para que a gente mantenha a potência do motor estável, a gente muda a impedância aqui mudando a ligação. Então, em 440 a impedância vai ser muito maior. Para poder a corrente daí diminuir, e essa corrente vezes essa tensão dá a potência lá. E se os caras inventaram esse motor, eles estão fora, né? Nikola Tesla. É esse o cara. O pai. Né? Depois os desenvolvimentos posteriores foram agregados, mas é Nikola Tesla. Que ele visualizou na cabeça dele aquele esqueminha ali, que eu mostrei colorido para vocês, que a gente não consegue entender direito. Ele visualizou isso lá nos anos 1880, 1890, na cabeça dele. Tá? Então, perfeito, isso aí. Espero que esteja bem claro, né? O porquê que vai aumentando a tensão. E é isso que a gente faz, e que nunca ninguém perguntou. Por que a gente transmite ou distribui energia a 24.800 volts? Por quê? Por que não... Pois é. Porque nunca ninguém... Olha só. Claro, você está fazendo curso, a gente está falando, mas nunca ninguém perguntou por que a tensão de transmissão é tão alta. O pessoal fala, de transmissão e distribuição. Para diminuir as perdas. Mas por que diminui perda? Porque você aumenta a tensão, o que acontece com a corrente? Diminui a corrente. Então você tem ali, em baixa tensão, 1000 amperes. Lá na alta tensão, 0,5. Por exemplo, assim, né? Sem fazer nenhum cálculo, só falando 0,5 amperes, 1 ampere. Então, 1 ampere vezes 24.800 volts dá 24.800 watts, né? Então, claro, daí dá menos perda porque tem menos corrente, tem fio mais fino, né? O fio menor bitola. Porque tem linha de transmissão de 1 milhão de volts para alimentar, saindo de Itaipu, por exemplo, 750 mil volts, atravessando o país. Por quê? Para ter uma corrente baixinha. Porque a potência dissipada lá no final, ela fica estável, né? A nós, consumidores. Estável, quer dizer assim, não varia, vai variar se você instalar mais equipamentos, né? Mas o equipamento não dissipa mais potência, ele sempre é a mesma. Se uma corrente alta, né? Se já sai de 24.800, dá um arco elétrico, o cara embaixo da rua, o campo eletromagnético vai ser maior, mas ele é projetado... Quando a corrente ficar muito alta, eles elevam a tensão, ou faz uma outra linha em paralelo para dividir as correntes. Né? Para ficar sempre dentro dos limites de perdas admissíveis. Né? Você não foi na aula um vídeo que eu vi, o cara tinha essas canetinhas lá de teste que acende a lâmpada, embaixo do marido. Só chegando assim, acendia a lâmpada. mas tira a né? Vamos lá. Temos tempo ainda. Regime de serviço. Olha quanta informação nós estamos tendo hoje, tá, gente? Nós vamos passar isso só uma vez. Então,
Claro que se ficar dúvida, na próxima aula a gente esclarece, mas são todas informações importantes. O regime de serviço, ele, para nós, na aplicação prática do dia a dia, a gente não importa, não vamos nos envolver muito com ele. Isso aqui importa para quem faz projetos de máquinas e equipamentos. É o grau de regularidade de carga que o motor é submetido. Então veja lá, o Delmar deu o exemplo de uma plana ali. O motor está vazio, entra madeira, sai a madeira, fica vazio. Entra a madeira de novo, carrega o motor. Depois que a madeira saiu, descarregou. Uma bomba d'água. Entrou bombeamento de água, fica continuamente bombeando água. Não tem para e continua, para e continua. Então esse é o regime de serviço. No caso de uma bomba d'água, é um regime contínuo. Porque ligou a bomba, começa, se tiver no reservatório e tal, está recalcando a água, está sugando a água e empurrando ela, continuamente, enquanto a bomba estiver ligada. Uma madeireira ali, não. Ligou o motor, está rodando vazio ali, só com a faca, né? Põe madeira, entrou carga, saiu. Entrou carga, então não é um regime contínuo. Então, o regime de serviço é o grau de regularidade da carga que o motor é submetido. Motores normais aí são projetados para regime contínuo. Então, os motores em geral são projetados para receber aquela carga continuamente. O exemplo da bomba d'água. Então, ele pode trabalhar na nominal continuamente, 24 horas por dia. Você só vai parar quando tiver que fazer a manutenção mecânica aqui do rolamento e lubrificação. Mas do ponto de vista elétrico, fica regime contínuo, tá? E é indefinido, tá? Esse tempo. Não tem limite dentro dos padrões nominais aí. Quando a carga não for contínua, for intermitente, o comprador, o projetista, tem que prever isso e dar um desconto na potência do motor. Ou sobredimensionar o motor. Então vai ter um regime, se fosse contínuo, tinha que usar um motor de 10 kW. Mas como é um regime intermitente, por causa do aquecimento, vou ter que colocar um motor maior, de 12,5 kW, por exemplo. Ele vai ter que fazer um desconto aí. Porque o motor, dependendo do tipo de carga que ele vai acionar, você tem que superdimensionar ele. Né? Para garantir o funcionamento mecânico lá. E não danificar o motor. Tem que ser um motor mais forte. Dependendo do tipo de inconstância. Dependendo do tipo de inconstância. Se você pensar numa talha, uma ponte, né? Ponte rolante. Liga, desliga, sobe, desce, um elevador. Um elevador, normalmente, o motor é superdimensionado. Porque além da carga que ele vai levar, ele liga, desce, para, sobe, desce de novo, ele eleva. Né? Então, era para ser um motor de novo, chutando assim, 10 kW. Por causa dessa inconstância, você vai ter que colocar um motor de 12 kW que tem uma carcaça maior e dissipa melhor o calor daí. Mas isso é questão de projeto. Então, os regimes é S1. O motor é projetado, em geral, para regime contínuo, S1. Aí, o fabricante da máquina lá, quem trabalha no FES ali, por exemplo, ele vai ter que verificar como é que vai ser o regime de funcionamento. Vai ser um regime S3, a máquina. Regime intermitente periódico. Intermitente que liga, para, periodicamente. Ou ele é um regime S2. Ele liga e para, mas por um período mais curto. Ou ele é um regime aqui, quer ver, S5, que vai ter frenagem do motor, mas é uma frenagem elétrica. Você injeta corrente contínua no motor para ele frear. Então ele vai superaquecer. Então tudo isso tem que levar em consideração. Aqui que você vai... Aqui, S10. Um britador. Britador, S10. Cai pedra lá para britar, a torta direita, qualquer jeito, não tem um padrão definido. Então você vai ter que, o teu motor vai ter que ser muito maior. Porque senão não vai queimar.
Quem vai fazer isso é o fabricante da máquina. Aonde é que se identifica isso aí no motor? Está aqui, ó. Regime de serviço, S1. Então, assim, ó, eu diria que 99% dos motores são projetados para S1. Então, se a tua máquina lá não for S1, quem está projetando vai ter que fazer uma correção lá, daí tem os cálculos pré-determinados, e você vai ter que jogar uma potência ou uma carcaça maior para o motor dissipar esse excesso de temperatura. Tá? Mas, em geral, então, os motores são para regime S1, regime contínuo. Então, exemplo típico aí de uma bomba d'água, né? Bomba d'água, ele está na nominal lá, esse motor aqui, em 380, 15.3 amperes, está lá. 15 amperes, 15.3, dia e noite, final de semana, feriado, direto, ligado. Pode ficar tranquilamente, né? Se ele está bem refrigerado lá, fica sossegado que o motor não vai dar problema. Feito? Feito é tchau? Na tua língua aí, no teu idioma. Aí, ó. Churrasco velho começou, né? Ó. Além disso, além dessas correções por por regime de serviço, existem outras correções, e isso aqui vocês têm que tomar cuidado, com relação à altitude que esse motor vai ser instalado e a temperatura ambiente. Isso aqui é importante, porque vocês vão se deparar com essas situações aqui, principalmente quem for prestador de serviço, que é fabricante de máquina, tem que instalar a máquina fora e tal. Por quê? O que garante a refrigeração do motor? É o ar passando aqui. Então, você vai lá na Bolívia, a 2.500 metros de altitude, lá onde o ar é rarefeito. Então, o ar não tem ar, entre aspas, suficiente para refrigerar o motor. Então, esse motor, você vai ter que dar um desconto na potência dele. Então, se ele era 7,5 kW, você vai ter que descontar isso. Como é que você desconta? Então, a WEG, existem alguns cálculos ali e tal, mas a WEG já fornece uma tabela. Então, vamos, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos a coluna temperatura e aqui nós temos a linha altitude. Vocês vejam que a nossa região aqui, Caçador, a região da Serra Catarinense, está bem no limite. 1.000 metros acima do nível do mar. Tá? Então, veja que a 1.000 metros do nível do mar, até 1.000 metros do nível do mar, e até 40 graus de temperatura ambiente, não é a temperatura do motor, temperatura ambiente, o fator de correção é 1, ou seja, a potência do motor é 7,5 kW, vezes 1, 7,5 kW. Agora, aqui em Caçador, que é mais ou menos em torno de 1.000 metros de altitude, você vai instalar o motor na caldeira lá da empresa. E a temperatura ambiente lá é 45 graus, onde o motor vai ser instalado. Então, aqueles 7,5 kW não é mais 7,5. É um pouco menos. É 7,5 vezes 0,95. – 7,125 kW. Não é mais 7,5, hein? Agora, você vai instalar a caldeira lá a 2.500 metros de altitude, aqui, ó, em 45 graus. Então, é 7,5 vezes 0,88. 6,6 kW. Então, tem que levar isso em conta, tá? Onde o motor vai ser instalado. É claro que quem normalmente faz isso
leva em consideração, o projetista deveria levar em consideração isso. Mas eu já vi muitas projetistas de máquina, projeta a máquina aqui e manda para fora. Daí lá não levou em conta que o motor vai ficar no sol e a temperatura no sol lá, ambiente vai 45, 50, 55 graus, né? Temperatura externa no motor. Ou numa estufa, ou num ambiente, né, desértico. Então, aqui são fatores de correção da potência do motor em função da temperatura ambiente. Veja que ele pode ganhar a potência. A 10 graus, ele ganha 15% de potência, fora o fator de serviço. Então, uma câmara fria, né? Aqui na região tem muitas. Está lá o motor lá. Então, a temperatura, claro que ele limitou aqui em 10, né? Porque a VEG daí ela tem a margem de segurança dela. Então, 1.000 metros de altitude, 10 graus. Você ganha 16%. Então faz aí, 7,5 vezes 1,16. Vamos ver para quanto que vai subir a potência desse motor. 8,7 kW. CV é 10, né? Vamos falar quilowatt. Então você pode ter ganhos, que é aquele princípio da segunda lei de Ohm que a gente estudou lá na primeira fase, quando o fio estava submetido a uma temperatura mais baixa. Então ele aumentava a capacidade de corrente dele. Então eu posso aumentar a capacidade de corrente do motor, porque está numa temperatura mais baixa, consegue dissipar bem esse calor. Então aqui, ó, o motor está especificado aqui. As condições nominais desse motor é 40 graus de temperatura ambiente e 1.000 metros de altitude. Tá? Então nem todos os fabricantes vocês vão encontrar isso aqui. Tá? Fator de potência e rendimento, tá? Então eu vou explicar o conceito e daí na próxima aula a gente faz o cálculo para demonstrar para vocês, tá? O fator de potência é aquela relação que nós falamos lá do triângulo das potências. Então é a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Então, essa relação, na verdade, então nós temos o triângulo das potências aqui, né? Então a potência reativa, a potência aparente e a potência ativa. A relação entre P e S, ou seja, o fator de potência é o P, relação é uma divisão, dividido por S. Esse P dividido por S, relembrando lá as aulas de trigonometria, nós temos aqui o ângulo φ, a gente pode chamar de ângulo φ. Então nós temos o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o adjacente pela hipotenusa é o cosseno do ângulo, no caso, cosseno φ, nosso ângulo φ. Então, vocês poderão encontrar alguns fabricantes dizendo cosseno φ e poderão encontrar alguns dizendo fator de potência. Então, é a potência ativa dividida pela potência aparente, que vai dar o cosseno do ângulo, o cosseno desse ângulo aqui. Então, o fator de potência, por que ele ocorre? Porque nós temos uma potência reativa aqui, no motor, e temos uma potência ativa no motor. Essa relação entre a soma vetorial, né, entre a potência ativa e a reativa, dá a hipotenusa do triângulo aqui, é a soma vetorial. Né? E a relação entre eles vai dar o cosseno do ângulo. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, o cosseno φ
0,82. Então, o fator de potência desse motor aqui, ó, o fator de potência desse motor é 0,82, que é igual ao cosseno φ. Está escrito ali, ó. Então, a WEG não escreve fator de potência, escreveu cosseno φ, 0,82. Então, dividindo o P pelo S, teremos 0,82 de fator de potência. Tá? Nós vamos fazer o cálculo semana que vem, para vocês, agora, se eu fizer agora, vocês não vão assimilar. Vocês estão cansados. Então, semana que vem a gente faz o cálculo para vocês entenderem qual que é essa relação entre a potência P, que é a potência ativa, né, em watt, e a potência aparente em volt-ampere, né? Watt sobre volt-ampere. E também nós temos aqui apontado o rendimento. O rendimento desse motor está relacionado com aquilo que nós falamos no início da aula, aquelas perdas mecânicas de ventilação, perdas no ferro, perdas no cobre, que vão gerar aquecimento no motor. Então, esse motor aqui, ó, tem um rendimento de 91%. Então, ele tem 9% de perdas e 91% de rendimento. Tá? Então, o rendimento, não podemos nunca confundir com o fator de potência. Tá? O fator de potência não é perda. Essa potência reativa aqui não é perda, é para o motor funcionar. O rendimento, sim, vai estar relacionado às perdas. Então, de toda a energia que o motor, de toda a potência ativa do motor, 9% é perdido, nesse caso ali. E ele usa para fazer força só 91. No caso desse aqui, que nós estamos estudando aqui, né? Opa. Aqui, ó. Rendimento 91, fator de 91%. Ah, e vocês poderão encontrar rendimento 0,91. Mesma coisa, né? 91%. 91 dividido por 100. Então, se tiver 0,91 ou 91%, você sabe que é a mesma coisa. Então, aí na próxima aula, eu faço essa pergunta aqui, ó. Qual, no caso desse motor que tem 7,5 kW, até se vocês quiserem se desafiar, só para treinar, fica a pergunta aqui, ó. Esse motor, 7,5 kW, 91% de rendimento e 0,82 de cosseno φ ou de fator de potência. Qual que vai ser a potência aparente desse motor? A potência que vai aparecer ou que ele vai absorver da rede elétrica. É a pergunta que tem aqui, ó. Daí nós podemos fazer na próxima aula. Vocês já podem... 7,5 seria a potência... 7,5 kW. Seria a potência ativa. Aí eu vou deixar vocês investigarem, pensarem. Não, é bem fácil. Mas é deixar vocês pensarem. E aí a gente resolve na próxima aula qual que vai ser a potência absorvida da rede. Né? Qual que vai ser a potência absorvida da rede. Então, lembrando, sexta-feira próxima. Tá, deixa só... mas deixa eu parar a gravação aqui.